Deixa eu perguntar pra você, qual era a brincadeira na sua infância que você mais gostava? Me conta aí. Agora eu vou contar uma brincadeira que eu me apeguei tanto na infância, que eu era viciada e que depois me deu um problemão. Como que eu posso dizer? Eu fiquei assombrada com aquela brincadeira de infância. Eu brincava de várias, bola queimada, amarelinha, várias, mas tinha uma brincadeira que eu não sei se você conhece ou já ouviu falar. A pedrinha de belisco. Pedrinha de belisco. São 5 pedrinhas e você joga 5, depois vai ter um passo a passo de joga uma, pega, joga 2, 3, 4, 5 e assim vai. É uma brincadeira bacana, deve ter lá na internet, lá se você procurar saber sobre pedrinha de belisco. Acho que em cada cidade eles falam o nome, mas na minha cidade era pedrinha de belisco. E aí é onde entra a minha história, o meu relato. Bora lá! Esse relato é bacana, tá? Vocês vão gostar, porque de repente você que na infância você tinha uma brincadeira, você gostava, mas aí aconteceu alguma coisa que vai clareando a sua mente para saber se prejudicou você, porque a brincadeira que eu tinha, que era a belisca, que eu mais gostava, ela depois me prejudicou muito, me prejudicou de tirar o sono. Então parece uma coisa boba, mas vamos para o vídeo. Fica até o final desse vídeo que é muito interessante esse relato, tá bom? Então vamos lá. Eu tinha 9 anos de idade e eu morava com a minha mãe, claro, com certeza. Eu sou a mais nova. Eu morava com a minha mãe e naquela época eu tinha umas 2 vizinhas do meu lado da casa, que brincava comigo, tinha a mesma idade, né? Então assim, naquela época dava 7 horas, 8 horas, os pais já mandavam entrar para dentro de casa, né? Nada de ninguém na rua. E eu morava no interior, né? As únicas amigas que eu tinha para brincar eram as 2 vizinhas ao lado da minha casa. E então, teve uma época que a gente estava super viciada. A gente chegava da escola e já ia diretamente brincar de belisco, com essas pedrinhas de belisco, essas 5 pedrinhas. Porém, a mãe reclamava que a gente não tinha almoçado direito e tal, e a gente já logo se juntar e brincar, tá? E todo mundo ia lá pra minha casa, às vezes eu ia pra casa das meninas, né, brincar lá, por ser tão perto, os pais não se importavam. Teve uma vez que a brincadeira foi lá em casa, e já tava tarde, já eram umas 6, 7 horas, naquela época era muito tarde, 6, 7 horas, né, gente, pro interior e tal. E aí, tava eu e as minhas colegas brincando, as 2 irmãs da casa ao lado. Tava brincando comigo, só que assim, as 2 colegas, elas jogavam melhor, eu não sei se é porque eu era mais nova, eu não entendia tanto, mas tipo assim, elas jogavam e sempre ganhavam de mim. Elas brincaram de enjoar, até que falaram assim, olha, eu tenho que ir pra casa porque já tá tarde. E eu, não, fica mais um pouquinho, vamos brincar mais, a gente quase não brincou. E sim, tinha brincado bastante. Enfim, elas foram pra casa e eu simplesmente fiquei em casa sozinha brincando com aquelas pedrinhas. Na época minha mãe trabalhava em roça. Eu ficava com meu irmão estava ali por perto, né? E minha mãe não tinha chegado ainda do serviço. Eu comecei a brincar, fui brincando sozinha. Eu brincava a minha parte, aí eu perdia. Eu virava para o outro lado, fingia que era outra pessoa e brincava. Quando eu perdia, eu falava, agora é a sua vez. Eu virava para o lado de cá, tô me arrepiando, tá? Tô me arrepiando que eu tô lembrando dessa situação. Criança, então. E aí ficou assim. Eu jogava, perdia, eu fazia questão de levantar do meu lado que eu perdia, virava pro outro lado, fingia ser alguém jogando comigo e tal. Chegou uma hora que eu já não estava mais saindo do meu lugar pro outro lado. Eu ali mesmo já falava, não, é você, sou eu, é você. E aí eu fiquei brincando, eu já estava louca brincando daquele jeito ali, como se tivesse alguém comigo. Gente, não é amigo imaginário. Eu não tive amigo imaginário na minha infância. Eu simplesmente fingia que eu era uma outra pessoa e estava jogando comigo também. Uma coisa, um relato muito sinistro. Eu vou falar para vocês, sinceridade, eu tô muito arrepiada aqui. Então, eu fui brincando. Chegou uma hora, minha mãe chegou do trabalho, já era 8 e tal, e pediu que eu parasse, né? Beleza. No dia seguinte, a minha mãe tinha uns vidros de esmalte, que ela mesma pintava em casa as unhas, e tinha variedades, porém já estava vencido os esmaltes, né? Já estava vencido e ela dava para mim brincar, passar na minha unha e tal. Olha a ideia que eu tive.
Eu peguei os esmaltes que eu tinha, minha mãe tinha me dado, eu pintei cada pedrinha por uma cor, de uma cor. Vermelho, azul, verde, amarelo e o branco, né? Vamos dizer assim, 5 pedrinhas. Eu fiquei mais encantada com aquelas pedrinhas coloridas ali, entendeu? Então, assim, quando chegava a hora de eu brincar com as minhas amigas, eu exibia. Ah, não, as minhas pedrinhas são as melhores, elas são coloridas, vamos brincar. Tá, vamos brincar. E assim, novamente, a gente brincava até um certo horário, as meninas iam para casa e eu ficava brincando sozinha. Chegou um dia, um final de semana, minha mãe é viúva. Minha mãe é viúva e eu dormia com ela. Chegou um dia, eu pegava as pedrinhas, as 5 pedrinhas, colocava em um caqueirozinho, uma plantinha, um jarrinho de planta que tinha no cantinho assim do nosso quarto na cama. Eu peguei e fui dormir, coloquei as pedrinhas ali. E aí, quando foi à noite, eu percebi que minha mãe estava dormindo, porque já estava, tipo, ressonando e tal. Eu escutei, batendo, mas estava batendo embaixo da cama. Batia debaixo da cama. E eu, sem entender, eu não entendi o que estava acontecendo. Parecia que se alguém que estava tocando ali naquele estrado da madeira por baixo ali da cama. Eu resolvi. Eu virei, debrucei, olhei para debaixo da cama e eu vi as pedrinhas pulando e batendo no estrado da cama. Eu ouvi e eu vi. Eu me espantei com aquilo e fiquei tentando chamar minha mãe não acordava. Eu não sei se eu, ao mesmo tempo que eu não queria acordar ela porque ela estava muito cansada, juntou o medo e a coragem de não chamar para falar sobre aquilo. Não sei se minha mãe ia entender aquela situação, né? Eu contando aquilo para ela. E continuou. Foi o jeito de eu falar com a minha mãe. Mãe. A minha mãe acordou. Eu falei assim, mãe, eu tô ouvindo as pedrinhas batendo debaixo da cama. A minha mãe, ela falou comigo assim, para com isso. Você tá louca, você fica aí brincando com isso aí, fingindo que joga sozinha. Você tem que parar com isso, eu não quero mais você brincando com isso. E eu ainda tomei o expor dela, porque eu estava assombrada com aquilo, com aquelas pedrinhas. Eu não sei, mas eu tenho pra mim que depois a minha mãe ouviu as pedrinhas também, nunca perguntei. Ela ficou ali, eu era pequena, 9 anos, ela me abraçou, ficou rezando, segurando ali, rezando, eu escutava ela rezando. E eu abraçada até eu dormir e amanheceu o dia. No outro dia eu acordei, eu não vi as pedrinhas ali no caqueirinho de planta, no jarrinho de planta, eu não vi. E aí eu perguntei à minha mãe, cadê as pedrinhas? Ela falou, olha, você não vai brincar com aquilo mais, porque aquilo não pode jogar sozinha. E você tá viciada e com mania de jogar sozinha. Eu joguei fora. Ela falou que jogou no quintal. Nosso quintal é grande, né? Ela falou que muitas árvores e tal. Aí ela falou assim, que jogou lá no quintal. Eu não fui buscar. Eu fiquei com medo. Eu não queria mais saber daquilo. As minhas colegas perguntavam se a gente ia brincar, eu falava que não, que minha mãe falou que não podia. Lá era assim, naquela época era assim, não vou por causa de tal coisa. Não vou porque a minha mãe não quer, né? Eu falei, inventei alguma coisa. E aí eu fui dormir. Quando a gente foi dormir à noite, eu e minha mãe, eu escutei novamente as pedrinhas pulando. Eu sabia que eu estava acordada. Eu escutei as pedrinhas pulando novamente. Só que dessa vez eu não tive coragem de olhar debaixo da cama. Eu tive a coragem de chamar minha mãe e falar novamente que eu estava ouvindo as pedrinhas. Estava assustada, muito assustada. Sei lá, aquela coisa horrorosa de uma criança de 9 anos ouvindo. E eu vi as pedrinhas, né? E aí minha mãe novamente pegou, me abraçou e falou assim, olha, reza junto comigo. A minha mãe é católica, ela reza junto comigo. E as pedrinhas não estão aqui, eu joguei fora, eu joguei lá no quintal. Aí eu falava assim, tem certeza? Ela, tem, eu joguei fora, não tá aqui. Tá, beleza. Dormi, abraçada da minha mãe rezando.
pelaquela situação, né, acontecido. E tá, amanheceu o dia, as pedrinhas não estavam lá, minha mãe estava levantando, eu percebi que ela estava acordando, eu tive a coragem durante o dia de olhar para debaixo da cama, não tinha pedrinha, não tinha nada, não tinha no jarro. E, gente, o que acontece? A minha mãe, naquele dia, ela pediu que eu ajudasse a procurar as pedrinhas que realmente ela tinha jogado no quintal. Não tinha, assim, dificuldade de encontrar se realmente ela jogou ali no quintal, né? Eu ajudei ela, encontrei as 5 pedrinhas de belisco. A gente foi até um rio que tem lá perto, né? Minha mãe mora nessa casa até hoje. A gente foi até esse rio e chegou lá, minha mãe jogou as 5 pedrinhas no rio, né? Jogou no rio. E daquele dia em diante eu não ouvi mais, não apareceu mais, não aconteceu nada desse tipo. Eu acho que foi mais assim, realmente eu vi, eu tô aqui para dizer que sim, que eu vi. E ouvi. Mas assim, eu acho que o tempo que eu brincava sozinha, eu acho que aquilo me deixou um pouco realmente amedrontada, assustada, saber que eu fingia ser alguém e brincar comigo mesmo. Então, é isso. Nunca mais aconteceu. Nunca mais eu ouvi. Eu não quis saber. Eu não tenho nenhum tipo de brincadeira que eu brinque sozinha. Vou brincar, não sei o que, vou brincar sozinha. A não ser que seja uma brincadeira realmente solo, né? Uma brincadeira solo. Agora, esse tipo de jogar baralho, vou jogar baralho, ficar jogando baralho ali, coisa e tal. Tem gente, vamos brincar no... não vou... joga com... finge estar jogando... Não brinco. Nenhum tipo de jogo. E parou. Essa coisa acabou, nunca mais aconteceu, eu não brinquei mais de belisco, e é isso, era uma brincadeira da minha infância, que aconteceu isso comigo, e aí eu pergunto, você conhece essa brincadeira chamada belisco, com as 5 pedrinhas? Se não, dá uma olhadinha na internet para você ver a brincadeira. Parece ser uma brincadeira muito, vamos dizer, infantil, bem delicada, bem nada a ver na minha situação. Só que o problema não foi a brincadeira. Inocente, eu quero dizer a palavra inocente, a brincadeira é muito inocente. A brincadeira é legal, para brincar em dupla, mas assim, para brincar sozinha, fingir jogar com alguém, não, nunca mais. Então, é isso, dá uma olhada lá. E você, já teve alguma brincadeira que você fosse viciado ou viciada e brincou sozinha? Conta aí. Aliás, conta a brincadeira que você tinha na sua infância. Conta pra mim.